Gente, eu acho que nem precisa apresentar o Jonas, mas todos já conhecemos um amigo nosso aqui do CTCEB, esteve ano passado, agora também, autor de vários livros, professor de filosofia do Mackenzie, também ensina no seminário Martin Bucer, tem abençoado bastante a igreja ao redor do Brasil com muitas palestras, pregações, e é sempre uma honra, uma alegria tê-lo aqui conosco, meu irmão. Deus te abençoe nessa próxima hora. Boa noite a todos. Mais uma vez, né? Há um filósofo do século XVII chamado Blaise Pascal, escreveu um livro maravilhoso chamado Pensamentos. E quando ele faleceu, o serviçal foi vestir ele, né? E notou que no terno que ele usava, não era o terno, né? Era uma espécie de casaco, né, que ele usava, e percebeu que tinha no forro de trás do casaco uma coisa estranha ali, né? E ele viu que estava costurado. Ele resolveu descosturar e encontrou trechos escritos à mão, de próprio punho, do próprio Pascal, que depois foram inseridos nesse famoso livro chamado Pensamentos, né? E que estava escrito nesse texto, nesse escrito, a seguinte frase, dentre as outras que estavam ali, mas a mais importante, a que mais chamava a atenção e que depois integrou os pensamentos, tornou uma das frases mais conhecidas do Blaise Pascal. Não o Deus dos filósofos, mas o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não o Deus dos filósofos, mas o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não o Deus dos filósofos, mas o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. 3 vezes. Ele ficou com aquilo tanto na cabeça, e aí ele descobriu, quando ele foi no armário de Pascal, e percebeu que todos os casacos tinham costuras. Em todos os casacos, ele tinha costurado exatamente esse pedacinho de papel que ele dizia ser aquilo que ele jamais, enquanto um filósofo, não poderia esquecer. Não o Deus dos filósofos, mas o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Parece que essa conclusão é uma conclusão muito fácil de se chegar. Mas outra que também é bastante fácil de chegar, e a gente não vai precisar de Pascal para descobrir isso, é de que talvez a gente possa seguir a mesma ideia em se tratando da Bíblia. Não a Bíblia dos filósofos. Não a Bíblia que os filósofos leem. Não a Bíblia conforme os filósofos interpretam. E isso já revela de alguma forma uma certa suspeita, não só sobre o que os filósofos falam sobre Deus, mas também o que os filósofos falam sobre as Escrituras. Não é fácil conjugar a filosofia e as Escrituras, não pelo fato dos filósofos não lerem as Escrituras, mas pelo fato do tempo que vivemos ser um tempo em que ler as Escrituras se tornou cada vez mais uma missão exclusiva de teólogos, para não dizer também de exegetas. E de que leituras aprofundadas das Escrituras deveriam ser sempre avalizadas por teólogos que têm competência bíblica e exegética. Nesse sentido, toda e qualquer leitura que pudesse ser feita num contexto que fosse para além da superficialidade de uma leitura comum que poderíamos fazer da Bíblia, como faríamos de qualquer outro livro, se tornou a Escritura um livro estudado, meditado e com afinco apenas nos contextos que representariam o cânone literário, não é, das Escrituras, enquanto objeto de leitura, que são os seminários, as igrejas, etc. Em outras palavras, a Bíblia se tornou um livro de um determinado espaço e, portanto, se tornou
mais um objeto de leitura de um contexto privado do que de um contexto público. Mas é interessante como a gente, de um lado, ganha com o exercício dessas competências da leitura bíblica exclusiva de todos aqueles que, com a competência que possuem do grego e do hebraico e de todas as outras ferramentas da análise bíblica, a gente acabou também perdendo de vista o fato de que, na esfera pública, essa leitura se tornou cada vez mais preterida. Por quê? A Bíblia deve ser lida no contexto apenas religioso, ela deve ser usada, portanto, somente por exegetas. Então, um advogado não poderia usar a Bíblia, um sociólogo não poderia mais usar a Bíblia, um psicólogo não poderia mais usar a Bíblia, um pedagogo não conseguiria mais usar a Bíblia na esfera pública, porque a Bíblia ficou apenas à mercê dos grandes especialistas da Bíblia, os exegetas. Num certo sentido, por um lado, isso foi muito positivo, porque trouxe a Bíblia para um contexto em que agora a Bíblia seria respeitada como um livro central. E no contexto público, a Bíblia parece que teria sido colocada ao lado de tantas outras obras importantes de fundação do pensamento, sobretudo ocidental, como, por exemplo, de um lado, a Ilíada de Homero, a Odisseia, os trabalhos e os dias de Hesíodo, a Teogonia de Hesíodo, e todas as obras da tragédia grega, e de tantas e tantas outras obras fundantes da cultura ocidental, não só grega, mas também romana, e que acaba colocando como uma espécie de cânone literário de formação da cultura, do Ocidente, etc. E aí a Bíblia, obviamente, com o passar do tempo, sobretudo no contexto que a gente se encontra hoje, acaba se tornando, mesmo no contexto universitário, objeto de estudo apenas daquelas universidades que dedicam, quando muito, em seu departamento de línguas clássicas, acabam ali colocando e abrindo um espaço também para o estudo, no contexto das línguas semitas, o estudo também da Bíblia. Mas isso não significa que a Bíblia seja, mais uma vez, considerada como instrumento de trabalho, por exemplo, de um filósofo, de um sociólogo, de um psicólogo. E a proposta que eu quero colocar de reflexão, tanto hoje quanto amanhã, é se a Bíblia deve ser usada única e exclusivamente por exegetas. Se outras leituras de outros ramos do saber poderiam fazer uso das Escrituras, não só no contexto religioso, mas no contexto público, no contexto da esfera pública. Ou seja, usar as Escrituras não só para a minha edificação, mas usar as Escrituras para fazer a leitura, sobretudo no contexto das humanidades, que é justamente o lugar onde mais as Escrituras sofrem questionamentos dos mais diversos lados e pressupostos. Para a gente concluir, ou pelo menos apresentar o problema, eu já ficaria muito feliz se nós saíssemos hoje e amanhã com um problema. Eu sempre digo isso para os meus alunos, quando a gente vai fazer algum trabalho, principalmente na orientação de um TCC, iniciação científica, um mestrado, doutorado, o sujeito vem lá com um monte de soluções, porque são soluções que não são triviais, são superficiais, é aquela primeira leitura. Seria muito mais interessante um trabalho em que o sujeito apresenta um problema, mesmo que ele não tenha uma solução, mas ele mostra um problema que ninguém está enxergando, mas olha, isso aqui é um problema. Você consegue contribuir muito mais apresentando um problema do que você oferecer soluções que respondem a problemas que você sequer sabe se existem ou não, respostas que a gente oferece a problemas que ninguém está fazendo, nem mesmo você entendeu o problema, mas você está respondendo. Já para imaginar como isso seria caótico do ponto de vista da produção científica? Óbvio. Então, para isso, seria muito mais interessante que a gente entendesse o problema, mesmo que a gente não tivesse uma solução, mesmo que a gente não tivesse aqui uma saída. E eu não estou propondo aqui uma saída, um contexto que eu diga assim, olha, encontramos a salvação da leitura, e aqui no meu caso, que eu vou explorar mais, que é o caso da filosofia, de um caminho para os filósofos usarem o texto bíblico para fazer filosofia. Mas com isso levantar um problema sobre o uso das Escrituras. Então, para isso, eu dividi em duas partes. A primeira palestra, ela é dedicada à possibilidade de ler a Bíblia como um texto filosófico. Observe, é da possibilidade. Eu não estou afirmando que é possível, não. Estou simplesmente levantando uma questão. É possível ler a Bíblia como um texto filosófico?
E no segundo momento, a gente fazer um exercício no texto de Tiago, ainda que não seja analítico, mas seja panorâmico, mas o suficiente para a gente se perguntar se a gente não teria, inclusive, textos bíblicos que facilmente a gente poderia entendê-los como textos possíveis de serem não apenas lidos como filosóficos, mas textos filosóficos, como textos filosóficos. Então, para chegarmos até Tiago, que a gente vai fazer amanhã, a gente vai fazer um primeiro percurso que é de esclarecimento dos problemas, ou do problema. E para isso, eu proponho que a gente hoje trabalhe 2 tópicos apenas. Minha palestra está dividida em 2 tópicos. O primeiro tópico é um trabalho de esclarecimento. Eu quero esclarecer com vocês os termos. Boa parte da confusão numa abordagem como essa é a gente pressupor que entendeu os conceitos e que sabe os conceitos. Então, eu estou presumindo aqui que nós precisamos, de alguma forma, alinhar o entendimento sobre determinados conceitos. Então, o primeiro passo é definir os termos que nos interessam aqui. Os termos são filosofia, num primeiro momento. Segundo momento, sistema e problema filosóficos. E, num terceiro e último momento, definir o que a gente entende por texto filosófico, o que é um texto filosófico. Então, o primeiro momento é esclarecimento de termos. No segundo momento, a gente termina a nossa palestra de hoje com a problematização. É possível ler a Bíblia como um texto filosófico? Então, hoje, eu quero trabalhar com vocês mais o problema. Tá? E amanhã, demonstrar algumas coisas interessantes que a gente pode aproveitar do que a gente viu hoje, do que a gente vai ver hoje. Então, primeiro, vamos trabalhar com a definição dos termos. Então, perceba, essa primeira etapa está dividida em 3 momentos. Primeiro eu vou explicar filosofia, depois eu vou explicar sistema e problema filosófico, e depois texto filosófico. São 3 coisas diferentes, eu vou explicá-las. Você deve ter recebido aí o handout. Esse handout, óbvio, eu não vou ler aqui exaustivamente ele é apenas um material que eu estou disponibilizando para que você, se você se interessar, quiser ir avançar no estudo, etc., você tem um material, você tem bibliografia aqui, você sabe de onde eu tirei o que eu estou abordando hoje. Tá? Então, vamos começar, em primeiro lugar, com a definição de filosofia. Porque, dependendo do que a gente entende por filosofia, né, a nossa visão vai ser muito restrita da filosofia. Mas se a gente tiver uma definição ou um entendimento da filosofia mais abrangente, a filosofia acaba oferecendo para a gente uma outra visão daquilo que a gente poderia ter do chamado texto filosófico. Então, para a gente chegar à definição do que é um texto filosófico, vamos, em primeiro lugar, falar de filosofia e apresentar uma espécie de visão da filosofia, tá? Que a gente está defendendo aqui. Para essa visão da filosofia, eu escolhi o argumento de um filósofo alemão chamado Karl Jaspers. Ele escreveu uma introdução à filosofia que serviu para a filosofia como o cristianismo puro e simples serviu para o contexto britânico. Entende? Na mesma década de 40, C.S. Lewis, ele foi convidado a dar palestras radiofônicas. E era num contexto complexo, um contexto de perda de motivação, de uma Europa, à beira de uma decadência, não só do ponto de vista moral, mas existencial. E a mesma coisa está acontecendo na Alemanha, e convidam Karl Jaspers para que ele faça algo muito semelhante ao que o Lewis fez. Palestras radiofônicas que eram simplesmente palestras de cunho popular e que pudesse, de alguma forma, fazer as pessoas entenderem a importância da filosofia para o contexto que elas estavam vivendo naquele momento, naquela época. Se tornou uma das obras de filosofia
mais importantes do século XX, uma das obras mais vendidas do ponto de vista da publicação. Não tem livro mais lido no contexto, sobretudo europeu, no que diz respeito à introdução à filosofia, do que este livro do Karl Jaspers. Eu usei esse livro porque ele é um livro, do ponto de vista da história da filosofia contemporânea, um livro muito conhecido, muito basilar. Tá? E claro, ele apresenta, numa das suas palestras, a palestra 2, o tema Origens da Filosofia. E a maneira como ele expõe a filosofia aqui oferece para a gente um entendimento muito claro que vai permitir a gente compreender o problema que a gente está propondo hoje. Em primeiro lugar, ele mostra que a história da filosofia ela precisa ser compreendida sob a distinção entre início e origem. Para nós aqui no português, início, origem, parece que às vezes acaba dando sinônimo, não são sinônimos, mas às vezes a gente pode falar a origem da filosofia, a gente vai falar Grécia. O início da filosofia, a gente vai falar Grécia. Mas para um alemão as coisas não funcionam dessa forma. Então você tem duas palavras ali que elas mostram distinções que são importantes. A primeira distinção aqui fica para a palavra início. A palavra início aqui diz respeito a uma questão histórica, temporal. Então, a grande pergunta que se faz é, em toda a história, onde é que começou a filosofia? Onde é que ela iniciou como um fenômeno histórico? E eu queria que você observasse no handout o que ele diz. A história da filosofia, perceba, como pensamento metódico, como um pensamento que organiza. Tem muita gente que acha que a filosofia é falar do que todo mundo já sabe com palavras que ninguém entende. Né? Então, basicamente, se você falou difícil, as pessoas estão dizendo, filosofou. Né? Você não entendeu o que o cara disse, filosofou. Né? E não existe uma imagem que seja mais contrária à natureza da filosofia do que essa. Por isso, todos aqueles... Veja, todo filósofo vai lidar com questões muito difíceis. E não precisa ser filósofo, não. Se você prestou atenção na belíssima palestra que o Diego acabou de dar para a gente, que foi uma palestra gigante, em termos de preparo, de conteúdo, de lógica, etc. Isso aqui teve sangue, suor e lágrimas, não teve, não? Teve sangue, suor e lágrimas. Isso aqui não se produz da noite para o dia, teve ralação. Entende? Tem gente que acha que é assim, eu vou apresentar uma exposição e vou contar com a iluminação dos anjos celestiais. É o demônio que vai aparecer na sua frente, colocando em você ideias incríveis que você vai encontrar na Bíblia e que nunca ninguém na face da terra encontrou. É o demônio. Tá? E ele costuma habitar os seminários, viu? Ele fica às espreitas ali. Tem uns mais endemoniados que outros, viu? Cuidado, um seminarista endemoniado é um problema. Mas eu me refiro a essa espécie de visão de que os problemas mais difíceis, está muito difícil. Está muito difícil essa aula. Está muito difícil. Quando o assunto é difícil, ok. É que nem você está, sabe, você vai fazer algum esporte. Quem é que toca algum instrumento musical? Pode levantar a mão, irmão, não é pecado não. Ok. Sabe, quem toca violão? Violão é um bom exemplo. Ok. Você lembra da primeira vez que você começou a tocar violão? Doeu aquele negócio ou não doeu? Ai, como dói isso aqui, não é isso? Então, tem gente que quando vai ter as primeiras aulas de teologia fica assim. Aula de filosofia, a mesma coisa, é normal. Eu sempre digo isso para as pessoas, meus alunos de filosofia. Não é? Quando eles chegam para a aula de filosofia, a primeira coisa, não estou entendendo nada. Eu falo, maravilha. Ainda bem que você está saindo dessa aula assim. Se você estivesse nessa primeira aula dizendo, entendi tudo, eu falo, bicho, você está em alguma coisa aí, você é anormal. Não é para você entender isso aqui. Agora não. Isso aqui é para você simplesmente tomar um choque. Assim, tem coisa que eu não sei nessa vida. E as pessoas, elas têm elas não conseguem lidar com a ignorância. Há uns 15 anos atrás, eu dava aula de hermenêutica na Faculdade Teológica Batista de São Paulo.
Naquela época eu fazia uma trollagem com os alunos. Depois eu parei de fazer, porque aí você vai ficando mais velho, aí você vai ficando cínico. E aí o cinismo impede a gente de fazer algumas coisas que quando a gente é muito jovem a gente faz, né? E eu chegava na sala de aula, tudo, sabe, em paz, e começava. Porque o sentido do ser está na mediação do logos, do sujeito transcendental que apreende ontologicamente o conteúdo essencial que precede a existência na temporalidade atemporal, kairótica do sujeito aí, do Dasein, heideggeriano, plasmado nas teologias bultmannianas, schleiermacherianas e etc. Você olhava os alunos e falava assim, uau! Eu aqui, meus irmãos, já estava uma vontade de rir. Entende? Porque se você me perguntasse o que eu falei, eu não sei o que eu falei um monte de besteira aqui. Mas você é professor, né? Você está falando e o sujeito... E aí você percebe aqueles que estão desesperados. Você percebe quando você está falando alguma coisa e a pessoa está assim... para ver se vai entender, sabe? E não está entendendo. E ela olha para o lado e vê o cara. Uau! Entende? Aí o sujeito mete uma cara de conteúdo. É melhor você se passar por entendido do que você passar por ignorante. Mas eu me lembro, sempre quando eu terminava, eu dizia assim, o que vocês entenderam? Gente, era impressionante. As pessoas explicavam. É impressionante. Depois disso, eu mudei a estratégia. Eu peguei um livro do Samuel Beckett, que se chama Como É. Esse livro do Samuel Beckett, que é um autor do teatro do absurdo, ele escreveu um livro que ele é mais ou menos assim. São 300 páginas, e as 300 páginas, qualquer página que você abrir do livro é assim. Porque pim, o pato subiu, a borboleta, nuvens, estrelas nos céus, estou com vontade de orar. Passou o tempo, puxa vida, Moisés morreu, eu não sabia. Que legal, está na hora de tomar café. Gosto tanto de pastelzinho de Belém, mas vou comer com colher. Entende? Do começo ao fim, eu pedia para os alunos abrirem qualquer página do livro, né? E ler. E era incrível. Me explique agora. E o sujeito tentava explicar. E é tão incrível porque o Samuel Beckett, quando escreveu esse livro, ele disse assim, qual era o pressuposto dele? A vida é um grande absurdo, nada faz sentido. Mas a gente continua vivendo, mesmo sem entender o mundo. Então, vou escrever um livro que é um grande absurdo, para mostrar para as pessoas que elas não precisam entender um livro para ler um livro. Você pode ler um livro sem entendê-lo. Então o que ele está dizendo? Leia um livro. E meus irmãos, eu li aquela droga daquele livro. São 300 páginas. E sabe o que eu mais me incomodei no final? Eu estava lendo uma tradução. Falei, como é que pode um negócio desse? Mas o que é mais incrível não era isso. O incrível era a turma tentar explicar o absurdo que foi escrito. Porque as pessoas não conseguem dizer, não entendi. Veja, o pensamento metódico não é um pensamento confuso. Pelo contrário, ele é um pensamento que vai trabalhar conteúdos densos, difíceis, mas com clareza. E me permita um aporte rápido, uma nota de rodapé bem breve, pastoral aqui, né? Nossas igrejas, elas padecem por falta de densidade hoje. E densidade não tem nada a ver com falar difícil. Densidade hoje tem a ver com profundidade, mas com clareza, mas profundidade. E as pessoas estão confundindo a clareza que demanda profundidade com superficialidade. Então, se a pessoa foi superficial, eu entendi, foi tão lindo o sermão. Você não entendeu nada, irmão, você não sabe nem o que ele falou. Semana que vem você não sabe o que o seu pastor pregou. Ele foi superficial. Falou as trivialidades, falou que, sabe, não teve sangue, suor e lágrimas naquele sermão. Não teve trabalho, não teve esforço. O pensamento vai exigir método. Então, o que ele está dizendo é que a filosofia, voltando para o texto aqui, a filosofia, enquanto pensamento metódico, ela teve um começo histórico, temporal. E onde foi? Foi na Grécia. Foi na Grécia que surgiram os primeiros filósofos que apresentaram a filosofia, abordaram a filosofia
usando um método da clareza, organizando as coisas, organizando os conceitos, organizando as ideias. Mas em nenhum momento Karl Jaspers está dizendo que a filosofia surgiu com os gregos. O início não está ali. Veja o que ele está dizendo. A história da filosofia com pensamento metódico teve seu início há 2,5 milênios. Mas como pensamento mítico, e aqui o mítico, ele está usando o mesmo sentido que a gente poderia usar teológico, porque ele não está usando o mítico como depreciativo, como o pensamento que seria irracional. Não, aqui o pensamento mítico é racional. Só que ele é de uma natureza distinta. Então, enquanto natureza distinta, ele está dizendo o pensamento filosófico, muito antes do pensamento metódico, já estava presente. Se você estuda, por exemplo, a China e estuda os textos de Confúcio, você vai perceber a filosofia presente nas obras que, de alguma forma, reconstroem as ideias de Confúcio. Confúcio não escreveu nada. Quem escreveu foram os seus discípulos. Os discípulos produziram a partir do pensamento dele, que é um pensamento muito anterior aos gregos. Você vai para a Índia, você pega os Upanishads, que eram uma série de documentos que eram de ordem litúrgica, ordem religiosa, mas nele presente questões filosóficas de uma densidade irretocável. Ou seja, o que o Jaspers está dizendo, que se você, na história, procurar o início da filosofia, você vá antes, porque, obviamente, você não vai encontrar o início da filosofia nos gregos. Enquanto um pensamento metódico, organizado, ok. Mas enquanto pensamento, você já vai encontrar antes, com densidade, em textos religiosos. Mas mais do que isso, quando ele fala histórico, ele está falando daquilo que a gente pode comprovar. E o que se pode comprovar das origens da filosofia, como a gente faz com a arqueologia. E a única coisa, o único vestígio que a gente tem da filosofia são os textos. De um lado, os textos dos gregos, que apontam uma filosofia metódica, e anterior aos gregos, todos aqueles outros textos religiosos que possuem questões filosóficas densas, né? E que a gente sabe que tem filosofia ali por causa dos textos. O que veio antes? Não dá para saber. Agora, a gente pressupõe que muito antes dos textos já existia filosofia. Já existia filosofia. Portanto, a filosofia, ela não existe no texto, ela existe antes do texto. Ela é uma experiência que precede o texto. Deixa eu colocar isso em outros termos para que você entenda melhor o que eu estou dizendo, comparando, por exemplo, com o que acontece com elementos da Escritura. É muito interessante quando você pega um salmo de lamentação, percebe a estrutura, é tão bacana, você vê aquela estrutura maravilhosa, que vem carregada de louvor, mas uma questão para ser tratada com Deus, e depois volta para o louvor. Você vê, a lamentação tem uma estrutura, ela é uma obra poética, ela às vezes pode ser trabalhada, como acontece nos salmos, de maneira poética, observando rima, mas às vezes, como nas lamentações de Jeremias, pode apresentar retórica, um peso retórico interessantíssimo, mas nenhuma delas representa a vivência da lamentação, elas são apenas expressões. Existe uma vivência da lamentação. Você acha mesmo que quando você encontra um salmo de lamentação, Davi, por exemplo, ele orou daquele jeito na primeira vez? A lamentação surge assim, toda bonitinha. Hoje eu vou me lamentar. E aí saem rimas, não é? Não é assim, né? Ou seja, aquela lamentação, ela foi trabalhada, esteticamente trabalhada e amparada numa experiência visceral. Filosofia é a mesma coisa. Quando você chega num texto filosófico, você não chega no início, a filosofia não está ali, a filosofia já estava antes. Por exemplo, quando você pega os diálogos de Platão, Sócrates não escreveu nada. Quem escreveu foi Platão. Como é que a gente sabe o que Sócrates produziu? Porque Platão escreveu. Mas quando Platão está escrevendo, ele está escrevendo o que Sócrates já havia filosofado, o que Sócrates já havia pensado. Ou seja, o exercício da filosofia existe e precede a produção de texto. Eu não posso, portanto, reduzir a filosofia ao texto.
existe um ato de filosofar, e ele está presente tanto no pensamento metódico dos gregos, como está presente historicamente anterior aos gregos, nas mais diversas, seja na China, seja na Babilônia com Zaratustra, seja, e que vai ter uma ligação enorme com o profetismo posterior no contexto judaico, sobretudo no contexto alexandrino. Você vai ter uma experiência de influência desses pensamentos incrível. Então você pode, obviamente, chegar à conclusão de que existe filosofia muito antes, historicamente, etc. Só que a gente não consegue datar, a gente só consegue datar com base nos vestígios e texto. E essa é a conclusão que mais todo mundo chegou. Do ponto de vista metódico, surge na Grécia, mas se a gente falar como pensamento, existe muito antes. Só que existe uma outra maneira de abordar a origem da filosofia, que é não pensar ela como início histórico, mas pensar o seguinte: quando é que uma pessoa filosofa? Quando é que eu posso ter essa experiência? Quando é que eu posso dizer que pela primeira vez eu pensei filosoficamente? Entende isso? São duas coisas diferentes. Uma é o fenômeno da história da filosofia, outra é a experiência filosófica. A experiência filosófica é uma experiência humana. Você nunca vai ver o seu cãozinho, né, desesperado, angustiado, porque o seu dono não presta mais atenção, não dá mais ração, mudou a ração, botou uma ração agora de segunda. Parece que o dono comprou um gatinho e está dando mais atenção para o gatinho. E o cãozinho, ó vida, ó céus, nada faz sentido debaixo do sol. Sobe no edifício, é assim que vou dar cabo do meu desespero. Que o mundo receba a minha existência e dá um salto mortal, suicidando-se. Isso é uma experiência humana. Angústia, só seres humanos têm, animais não têm angústia. Só seres humanos têm angústia. Angústia aqui, eu estou me referindo a questões de ordem última, como, por exemplo, a mais importante de todas elas. Há um logos? Há um sentido para a vida? Há uma razão para viver? Há um significado para as coisas? Há um significado que não depende de mim? Existe um significado que independe do que eu valorizo ou não valorizo? Então, quando você começa a fazer essas perguntas, começou a filosofar e não sabe. Quando você começou a se perguntar, por que o mundo é assim? Pronto, o bichinho já te picou, você não sabe. Virou filósofo e não sabe. Você começou a perguntar, seu filho, você acha que ele está virando ateu. Ele só está perguntando, mas pai, quem veio primeiro? Né? O ovo ou a galinha? Ele tem uma questão, e você não está percebendo que já surgiu, é aquilo que faz ele ser diferente de um bicho. Ele consegue pensar. Isso é tão incrível, porque ele só faz isso, porque Deus o fez desta forma. E se você é um crente para valer, você deveria glorificar todas as vezes a Deus de uma maneira exultante, quando você estiver diante de um ateu, fazendo de tudo para provar que Deus não existe. Eu não deixo um ateu provar tudo o que ele quer provar, com argumentos e tudo, lutando para dizer que Deus não existe, sem que eu dê um glória aqui dentro, irmão. Eu fico aqui, ó, glorificando, porque eu sou tradicional, porque eu não falo em línguas. Mas aqui dentro, vibrando. Está vibrando o negócio aqui. Aí você diz assim, mas por quê? Porque eu estou olhando para o sujeito que até para negar Deus depende dele. Deus fez assim, olha, estou dando para você a inteligência que você precisa para me negar. Use a inteligência que eu te dei para me negar. É como Deus faz com o profeta, né? O profeta desafiou não sei quantos lá, e aí recebeu uma notícia, olha, a moça lá ficou irritada,
quer arrancar sua cabeça. Ela é perigosa. E foge. E foge. Sim, sabe, desembestado, fugindo. Desafiou não sei quantos profetas, mas agora, diante daquela notícia, foge. Eu acho tão interessante, porque quando ele chega no meio do caminho, ele está cansado. Ele está fugindo de Deus, né? No fundo, está fugindo da vontade de Deus. Eu acho tão interessante, porque Deus, ele olha para ele cansado e diz assim, filho, você não vai conseguir fugir de mim se você não comer direito. Deixa eu te alimentar aqui, porque para você chegar até o final dessa fuga aqui, você vai precisar de um pouco de comida. Então Deus ajuda o profeta até ele fugir. Come um pouquinho para você fugir de mim. A gente precisa da graça de Deus até para negar ele, irmãos. Entende? Então, quando você vê alguém usando inteligência, você tem que saber o seguinte, primeira coisa, está usando o pensamento que é dado por Deus. Isso não justifica o pensamento contra Deus e nem o pensamento de coisas ruins. Só justifica o fato de que ninguém pensa se não for pela graça de Deus. Todo ser que pensa, pensa pela graça de Deus. Todo pensamento é um dom. E ninguém pode pensar se não foi alvo de graça, se não foi alvo de dádiva. Então, veja, com isso o que eu estou dizendo para você? Estou dizendo para você que a filosofia ela tem uma origem. E as pessoas, de repente, começam a filosofar quando elas ou se espantam, como vai dizer o Karl Jaspers, diante de algo que elas não conseguem explicar, ou elas têm uma dúvida, como acontece com Descartes, não conseguem ter certeza. Sabe pessoas que não conseguem ter certeza? Elas são obsessivas, geralmente são os obsessivos, né? Obsessivos têm uma dúvida metódica. Então, em geral, elas são tão atravessadas, são pessoas tão atravessadas pelas dúvidas que elas ficam travadas. É como se eu não resolver essa questão, eu não consigo ir adiante. Elas não conseguem fazer como minha filha, que um dia chegou dentro da minha sala. Ela sempre fazia isso, quando era bem pequenininha. Hoje ela não faz mais isso. Mas ela vinha com a mesinha da Barbie dela, com todas as cadeirinhas, entrava lá na sala e sentava e ficava comigo. Aí, de repente, ela me veio e disse assim, papai, por que ruas de ouro? Eu falei, meu Deus, quem deu aula na escola bíblica dominical no domingo? Eu quero saber, esse desgraçado que não explicou o negócio para a menina. Ela, papai, eu quero saber esse negócio da rua de ouro. E aí eu expliquei lá para minha filha, né? Tentei explicar para ela. Meus irmãos, o olhar dela é um olhar que eu nunca esqueço. Ela olhou para mim, sabe aquela cara de que, não estou entendendo. E a minha sensação era de que todas as vezes que eu tentava explicar alguma coisa, nem eu mesmo estava entendendo mais do que eu estava falando. E eu falei, mas é do senhor, filha. Coisas do senhor. Ela fez um gesto dela, que é o jeitinho dela. Ela olhou para todos aqueles livros, meus irmãos. Aquilo foi tão humilhante. Porque era uma criança olhando assim, né? Acho que não está ajudando muito. Mas ela fez uma coisa que obsessivos não fazem. Não é? Jó era um obsessivo. Na literatura sapiencial, ele é um obsessivo pela questão da dúvida. Ele trava diante da dúvida. Né? Não consegue continuar a brincadeira. Eu estou com uma dúvida, papai não respondeu nada, isso aí para mim não adiantou. Essa resposta, ok, não resolveu. Claramente a solução que eu apresentei para minha filha não resolveu para ela. Mas ela voltou a brincar. O obsessivo com a dúvida não consegue voltar a brincar. Ele fica lá, travado, eu tenho que resolver. Isso acontece com o problema do mal. Obsessivos com a dúvida, não com o espanto, mas com a dúvida. Diante do problema do mal, só consigo voltar à vida se eu resolver a equação do porquê Deus permitiu que eu passasse por isso, Ele sendo bom e todo-poderoso. Ou então, é a última questão, que é a dos estoicos, por exemplo, poderia ser também os epicuristas, mas que envolve a questão do sentido da vida, as pessoas angustiadas com relação à razão de viver, pessoas que perdem a razão de viver, elas não conseguem acordar no dia seguinte para trabalhar, se não encontrarem uma razão, um sentido para viver. Então elas precisam do sentido, elas precisam da razão. Enquanto elas não encontram essa razão, algo que explique por que elas têm que continuar vivendo, elas travam, simplesmente travam. Então, a origem da filosofia está nisso, nessas experiências, ou no espanto diante de algo extraordinário, a natureza, que você olha assim, mas não é possível que isso aqui seja fruto do acaso? Não é possível que um ser não inteligente como o acaso, e portanto, por ser não inteligente, é inferior ao inteligente, possa ter causado algo inteligente. Não é possível que o não inteligente possa ter dado tanta inteligência e tanta ordem nesse mundo. Mas, ao mesmo tempo, eu olho
porque eu sei que existe uma ordem, eu olho para o mundo e digo, não era para ser assim, como disse C.S. Lewis. Mas aí a gente pergunta, como é que eu sei que não era para ser assim? É como a pergunta do homem perfeito. Você nunca viu a coisa mais trivial do mundo? As pessoas vivem dizendo isso. Não existe ninguém perfeito. Não vou pedir para você levantar a mão. Fica tranquilo. Não existe ninguém perfeito. Você já viu algum perfeito? Como é que você sabe o que é um homem perfeito se você nunca viu um homem perfeito? Eu vi Jesus. E aí você conversou com um crente. Aí o crente é fogo. O crente, meu irmão, o crente faz umas coisas danadas. Na assembleia, né, a igreja está querendo decidir uma coisa simples. Vamos trocar a lâmpada. O sujeito diz, Deus falou comigo. Pronto, Deus falou, meu irmão, não acabou a assembleia na hora. Não tem, Deus está falando. Então, cuidado. Acho que é uma coisa que você precisa tomar um pouquinho de cuidado. O que eu estou dizendo para você, em última instância, é que esse contexto da filosofia, da origem da filosofia, é aquele contexto que nos faz sempre fazer perguntas, problemas. A filosofia lida com problemas. Então, se você me perguntar, Jonas, quando é que iniciou a filosofia? Junto com Jaspers, eu vou dizer para você, olha, com pensamento sistemático, os gregos. Mas enquanto pensamento, olha, desde o Éden. Desde que Deus fez o homem filosofa. Ele pergunta pela natureza das coisas, pergunta pelo sentido da vida, pergunta pela ordem, pergunta pelo certo e pelo errado, pergunta pelo bem e pelo mal. Pergunta, ele vai perguntar, ele vai questionar. Ele é a pergunta. Agora, enquanto origem, é sempre aquele momento em que, de repente, a gente tem, nessas três situações, o espanto de algo grandioso, a dúvida que a gente não consegue equacionar direito e a angústia com relação ao sentido. São três motivos muito claros de que, quando eles se apresentam diante da gente, inegavelmente a gente começa a fazer perguntas, a gente começa a pensar. É aí que surge aquele grupo do Orkut, que eu gostava bastante, o extinto Orkut, né? Eu falo sozinho. Alguém fala sozinho? Impressionante, né? Essa coisa de falar sozinho mostra que o pensamento não consegue ser interlocução. Você precisa criar um outro eu para falar com você mesmo. É uma coisa muito louca isso. E é quando você duplica esses dois eus que o filósofo cristão descobre algo extraordinário. Que a filosofia, de um lado, está sempre dizendo que você precisa conhecer esse eu. E que, do outro, aparece o teólogo, dizendo que você tem que esquecer ele. E aí você pergunta, bom, mas o teólogo está falando para eu esquecer o eu. O filósofo está dizendo para eu conhecer o eu. Quem tem razão? Os dois. Porque, como dizia Lavelle, você não é só um eu. Você é dois eus. Um eu precisa ser conhecido. Mas um eu precisa ser ignorado, desprezado, esquecido. Por isso o trabalho da teologia e da filosofia nunca é o trabalho como Pedro Damião dizia. A filosofia tem que ser serva da teologia. E a gente às vezes acaba defendendo isso. Que a teologia, portanto, deve ser senhora da filosofia. Deve, portanto, vir atrás segurando a cauda da noiva que é a teologia, a rainha das ciências. Na virada da modernidade, Kant, num tratado chamado Was ist Aufklärung, que significa o que são as luzes, como um bom iluminista, ele vai ler novamente a teologia, no famoso conflito das faculdades, teologia, direito e medicina, ele vai dizer, chegou a hora em que a filosofia vai tomar a frente da rainha das ciências. Por quê? Ela está em trevas, aí se referindo à Idade Média. Como a Idade Média está mergulhada nas trevas, a rainha das ciências, que é a teologia, não consegue andar sem luz. E quem é que detém a luz? Os iluministas, a filosofia, que antes era uma serva que segurava a cauda da teologia, agora dá um passo à sua frente, pega na mão da teologia que não consegue enxergar nada, e com a luz da sua razão vai dizendo, ó senhora, é por aqui que a senhora tem que ir. E aí a filosofia vai guiando a teologia, dizendo, ó, entra por aqui, vai por ali. Aí a teologia já não consegue mais falar nada, sem que seja pela luz do entendimento da filosofia. Então você tem de um lado ou a filosofia governando, ou a teologia governando. Mas numa estrutura de disciplina,
de pensamento cristão, meus irmãos, não existe senhora nas ciências, só existe um Senhor, é Cristo. E tanto a filosofia e a teologia, se querem ser fiéis à prerrogativa do senhorio de Cristo, não há espaço para elas disputarem senhorio. As duas têm que aprender a ser anquiladeum. Nem a filosofia é serva da teologia, nem a teologia é serva da filosofia. As duas são servas de Cristo. E é porque elas são servas de Cristo que elas servem uma à outra. Por isso, a filosofia que não serve à teologia e uma teologia que não serve à filosofia, elas não vão conseguir nunca produzir algo relevante. Por isso que, nesse contexto que a gente está dizendo, a filosofia e a teologia têm espaço para um trabalho, um desenvolvimento, que é muito tenso por causa de uma tradição de pensamento que fez a gente olhar para a filosofia e dizer assim, a filosofia mais confunde do que ajuda. Ela mais atrapalha do que ajuda. Parte disso vem com o argumento do Dilthey, que eu deixei aí para vocês, que vai mostrar o seguinte, em um determinado momento, ele diz, todo aquele que ingressa no movimento filosófico é condicionado pelo que veio antes e o que vem depois. Quando você começa a querer estudar filosofia, você vai dizer o seguinte, bom, mas quem filosofou? Aí você vai ver que tem uma tradição, assim como na teologia. Você não chega na teologia dizendo assim, encontrei uma nova teologia. Não existe. Somos, como diz Bernardo de Chartres, que você encontra a citação nos Metalogicon, que é um tratado da Idade Média, escrito por João de Salisbury, que influenciou profundamente João Calvino, sobretudo na tese do teatro mundi, que é a ideia do mundo como o teatro de Deus. Lá é que ele lembra a famosa frase de Bernardo de Chartres, que nós somos como que anões que sobem sobre ombros de gigantes, não para ultrapassá-los, mas para nos seus ombros enxergar além deles, aquilo que não enxergaríamos sem os seus próprios ombros. Então não se faz teologia ab ovo, não se faz filosofia ab ovo, não se faz filosofia ex nihilo, não se faz teologia ex nihilo. A gente tem que lidar com história, a gente tem que lidar com o que vem antes. Isso exige humildade. A gente chega na filosofia como chega na teologia. Assim, eu preciso aprender. Certo? O cara que chega dizendo, agora você seminarista, o power, vou chegar na igreja, vou responder todas as perguntas, me ponho para todos os quiz das igrejas aí, pronto. Aí danou-se, o sujeito vai perceber na primeira que as coisas não funcionam assim. Filosofia e teologia requer humildade histórica, porque tanto a teologia, e no caso que a gente interessa aqui, é a filosofia, ela é histórica. Então você tem uma legião de gente que pensou, você tem que saber o que aconteceu. Seria uma ingenuidade sua quando você percebe que foi picado pelo bichinho da filosofia, pensou questões de ordem última. Você só tem duas alternativas. E Platão disse isso, Ou você, que foi liberto, porque começou a pensar, não, isso está muito difícil, e volta lá, e fica no seu estado de conforto, no fundo da caverna, olhando as sombras, porque eu não quero pensar, e etc. Me deixa aqui no meu cantinho, etc. Você está livre. Mas o conforto é a sua prisão. Para uma pessoa assim, você não precisa de grade, você não precisa de jaula, porque a prisão dela já é o conforto. A prisão dela é estar numa situação em que ela não precisa pensar. Entende? Mas se você deu o passo de pensar, dali só tem uma alternativa, você precisa resolver a questão. E quando você dá esse passo de resolver a questão, você fala assim, poxa, outras pessoas pensaram sobre isso, outras pessoas pensaram sobre essa questão. O que elas disseram? O que elas falaram? E aí você descobre que o sol de Homero, como diz Dilthey, continua a brilhar para sempre. Platão viu a mesma realidade de Tales. Você já parou para imaginar o que ele está dizendo? É que o mesmo sol que brilhou sobre Platão, sobre Sócrates, sobre Aristóteles, é o mesmo sol que brilhou sobre você. É o mesmo mundo. Em outras palavras, a filosofia, ela, enquanto história, ela vai apresentar várias possibilidades de leitura do mundo, mas o mundo é o mesmo. E porque o mundo é o mesmo, há algo que, apesar da diversidade, da pluralidade de ideias, vai permanecer o mesmo. E é isso que nos interessa na fala de hoje, a pergunta, o que é que permanece o mesmo? No parágrafo 7, o enigma da existência. Não existe qualquer tratado de filosofia, qualquer movimento filosófico
vai lidar com algo que sempre está presente, o enigma da existência humana, o enigma do sentido da vida, o enigma do mundo. O mundo é um enigma. Eu sei que alguns aqui estão traumatizados por causa de vestibular, essas coisas todas, ou por causa da escola. Mas Camões, tem gente aqui que teve até um arrepio. Mas Camões, quando vai, acho que no canto 10, se não me falha a memória, quando Vasco da Gama é apresentado por Tétis, que é a rainha dos oceanos, né, que chega cavalgando no cisne, né, num carrossel das águas, né, que domina o oceano, e apresenta para Vasco da Gama nada mais, nada menos do que a máquina do mundo. Agora, o mundo está diante de você, Vasco da Gama. Você agora pode conhecer porque o mundo se abriu para você. E a maneira como Vasco da Gama se apresenta ao mundo é de curiosidade. Ele diz: uau, agora eu posso entender o mundo se abriu para mim, tem um recheio, deixa eu entender o que está por detrás de tudo. E ele fica encantado com o engenho, com as partes, com o mundo, ele está se deliciando, ele está literalmente encantado com o mundo. E a expressão que ficou é a máquina do mundo. Essa expressão foi usada por Carlos Drummond de Andrade num poema muito bonito, chamado A Máquina do Mundo, que é uma menção, uma alusão a esse texto de Camões. E o Carlos Drummond de Andrade, ele fez o seguinte, ele conta nesse poema a história de um mineiro que, andando pela estrada pedregosa de Minas, de repente aparece no meio do caminho, nada mais, nada menos do que a mesma máquina do mundo que apareceu a Vasco da Gama, agora está ali, aberta diante dele, dada a ele para que ele pudesse conhecê-la. Agora sim, você vai poder conhecer a essência do mundo, a natureza do mundo, a razão de ser das coisas, aquilo que é o cerne, a essência do mundo. De fato, agora, todo o enigma da existência, o mundo vai ser decifrado, porque o mundo se abriu para você. E Carlos Drummond escreve exatamente assim: e o mineiro, laço, incurioso, desdenhando a coisa oferta, desprezou-a, seguindo o seu caminho, pensando o que perdera no meio dele. Nesse caso não era uma pedra no meio do caminho, era um mundo sem sentido para um mineiro, laço e incurioso, que representa para Carlos Drummond o drama da modernidade. Um mundo repleto de pessoas que desacreditaram na possibilidade de entender o mundo, que simplesmente não querem mais compreender, não querem mais entender o significado das coisas. Eu estou falando uma coisa aqui que talvez para você que é crente não faça muito sentido. Você fala: mas Jonas, o sentido da vida é Jesus. Eu sei, meu irmão. Para mim também, eu não sou ateu. Eu acredito em Jesus, eu tenho também esse fervor que você tem. Eu oro, irmão. Eu creio nisso que você crê. Mas quando eu vou lá na universidade, eu vejo um monte de zumbis. Eu dou aula para turmas que eu vejo, desde a arquitetura, publicidade e marketing, direito, que agora é a hora que eu estou mais atuando, a área de engenharia. Na teologia eu não andei muito não, porque lá está cheio de ateu, mas é brincadeira. Mas nesse ambiente que eu andei, o que eu notei, as pessoas não têm mais curiosidade. Elas estão mergulhadas num processo de formação para o mercado de trabalho e ponto. Elas não estão mais voltadas para se perguntar. E aí o que acontece? É incrível. Quando você usa uma aula e planta a semente da dúvida, planta a semente do espasmo diante da vida, do espanto diante da vida, e a angústia do sentido, parece que aquilo desperta. E aí os caras começam: professor, não entendi muito a aula de hoje não, mas eu estou saindo daqui meio desesperado. Eu estou assim, meio sem saber se a vida faz sentido. Eu falei assim: ótimo, você começou muito bem o nosso semestre. E é interessantíssimo, porque é como se furtar das pessoas a descoberta de que elas precisam entender o sentido da vida seja a estratégia mais maligna de Satanás contra a evangelização. O universitário, estou me referindo à evangelização no contexto universitário. Se você pega a universidade da década de 80, o nosso contexto de hoje é completamente diferente. Eu peguei na universidade o finalzinho,
quando nas reuniões da ABU que tinham na PUC, as questões que a gente se fazia lá na PUC era a seguinte: a gente não está mais dando conta de evangelizar, porque nós estamos perdendo os nossos aqui dentro. E a estratégia começou a mudar. Vamos cuidar dos nossos crentes que estão vindo para a universidade, estão se perdendo aqui. Entende? Então, me parece que há algo que a gente está perdendo de vista na própria evangelização, porque a gente não entende que a nossa maneira de lidar com a resposta do Evangelho é filosófica. O Evangelho é a resposta para o enigma da vida? Ou você acha que não é? Ou você acha que isso é só uma representação? Se você acha que é só uma representação, seja bem-vindo ao cinismo. Você é um filósofo cínico e não sabe. Jonas, você me xingou e eu não sei o que é isso. Eu preciso saber pelo menos do que eu fui xingado hoje. O que é um cínico? A palavra cínico é uma palavra que vem do grego, vem da palavra, da maneira que os gregos chamavam o animal de cão. Tá? O cinismo é a ideia do cão que faz menção a Diógenes o cão. Diógenes o cão é chamado o pai do cinismo. Por quê? Diógenes o cão, ele vivia num barril, vivia de maneira simples e rodeado de cães. É daí que surgiu a inspiração para um dos programas de TV mais famosos no contexto brasileiro, que é o Chaves del Ocho. Já viram o Chaves? Chaves é um Diógenes do cão, vive num barril, e como Diógenes do cão é irônico. Ele vivia dizendo, quando você pega o outro Diógenes, que é Diógenes Laércio, que escreveu A Vida e a Doutrina dos Filósofos Ilustres, que é ali o primeiro tratado, um dos primeiros tratados de história da filosofia, você descobre quem era Diógenes o cão. E você só descobre Diógenes o cão por causa das frases irônicas dele. Então, por exemplo, frases que eram comuns dele, muito famosas dele. Você tinha lá a entrada da casa de uma pessoa e na frente uma placa dizendo assim, né? Não entre nesta casa nenhum mau caráter. E aí ele ficava naquela porta da casa olhando para a placa. E quando o dono chegava, ele ficava falando, por que você está olhando para essa placa? Eu estou tentando entender como é que o dono dessa casa entra aqui. Esse é o Chaves do Ocho, entende? Quando você olha uma coisa do tipo, dessa natureza, você fala assim, mas como que vem essa ironia? De onde vem essa ironia? É dessa ironia que vem o fundamento do cinismo. Ou você encontra um sentido para viver, ou uma corda para pendurar seu pescoço. Porque a vida não tem menor sentido. A vida é um grande absurdo. E como que ele resolve o enigma da vida? Dizendo que não há sentido algum. Mas, ao mesmo tempo, que Diógenes ele sabe? Que sem sentido, para a vida você não vive. Então faz do carro do ano o seu sentido. Faz do seminário teológico o sentido da sua vida. Faz da sua carreira o sentido da vida. Faz do casamento o sentido da vida. Faz de um filho o sentido da vida. Faz das suas habilidades e dons o sentido da vida. Faça do Evangelho um sentido para a vida. Esse é o perigo do Evangelho. Quando você, veja, não é que você crê no Evangelho. Não é o ato de crer no Evangelho. É a duplicidade disso. Você não está crendo no Evangelho. Você está dizendo assim, quando alguém pergunta, você crê no Evangelho? Você diz, creio, mas no fundo dos fundos você está dizendo assim, eu creio que eu creio. Você não sabe nem se você crê no Evangelho. Mas quando você diz, crê, a sua afirmação não é, creio, por isso. Não, a sua afirmação lá dentro, eu creio que creio. Porque num crente, a crise filosófica de sentido nunca se dá na boca, se dá sempre no coração. Anselmo foi um dos filósofos mais importantes da Idade Média. Escreveu um tratado chamado Monologion. Esse primeiro tratado, os seminaristas não entenderam. Era muito difícil. Por quê? Ele estava observando algum fenômeno entre os seminaristas. Qual era o fenômeno? Eles estavam cantando os hinos, adorando a Deus, dizendo eu creio em Deus, mas estava enfrentando uma crise no coração, porque quando chegava para conversar com Anselmo, dizendo não creio mais em Deus.
Então Anselmo diz, puxa, eles estão cantando que crê em Deus, mas o coração não está confirmando essa crença. Daí ele vai começar o monológio e depois vai escrever o proslógio, que é de uma maneira mais simples, para que eles pudessem entender um argumento, pudesse trazê-los novamente a essa unidade do discurso e do coração, baseado em Salmo, lembra? Diz o louco, em seu coração não há Deus. E louco ali é o insensato, é a figura do tolo na Escritura. Não é a figura de alguém que é biruta, mas é a figura daquele que seria a oposição em relação ao sábio, a oposição em relação àquele que detém a sabedoria. Portanto, eles perderam a sabedoria, porque estão dizendo com a boca o que o coração já não mais diz. Quando a gente lida com a questão filosófica, nesse aspecto, você não tem ideia de quanto a nossa oração, ela modifica. Uma coisa é você orar se perguntando, creio que Deus está me ouvindo? Outra coisa é quando você ora e diz assim, e se Deus não existir? Eu não vou perguntar aqui, fique tranquilo, não vou pedir para você levantar a mãozinha não. Porque todo mundo aqui crê, né? Ninguém aqui tem dúvida. O que acontece no final? A gente, com nossas dúvidas, com nossas questões, precisa lidar com isso. Como é que eu lido com isso? Aí você descobre que a filosofia grega ofereceu para a gente um método. E chamou esse método, ao longo da história, de sistema. Aí a gente tem os sistemas filosóficos. O que são sistemas filosóficos? São várias explicações que tentam resolver o enigma da vida. Tentam dar uma solução para o enigma da vida. Todas as vezes que você diz que a filosofia é um sistema filosófico, você erra. Porque a filosofia não é um sistema filosófico. O sistema filosófico é a resposta que um filósofo dá aos problemas filosóficos. Heidegger tem o mesmo problema filosófico que Sartre, mas Sartre responde ao mesmo problema filosófico que Heidegger tem, com um sistema diferente do Heidegger. Portanto, o problema é o mesmo. Assim como o sol é o mesmo para Platão e para Tales, o problema é o mesmo para Heidegger e para Sartre. Mas a resposta, a solução que ambos dão para o enigma são diferentes. Isso não acontece na teologia. Você está escandalizado isso com a filosofia? Ô louco! Vai ler o capítulo do Douglas Moo sobre Romanos 7 para você ver quantos sistemas tem ali. Quantas soluções para o problema que se apresenta ali. Você dizer que a teologia se reduz ao sistema é como você dizer que a filosofia se reduz ao sistema, ou seja, a solução de um enigma. Não, mas o problema é o mesmo. Por isso, nessa distinção que se apresenta aqui no segundo ponto, que define, então a gente já definiu filosofia, a gente agora passou para o sistema e o problema, a gente viu que o sistema é uma coisa e o problema filosófico é outro. O problema pode ser o mesmo para todo mundo, mas os sistemas serão sempre diferentes. Os sistemas falham, os sistemas erram, os sistemas são construtos que podem desmoronar, mas os problemas vão sempre permanecer. Isso é o que o Nikolai Hartmann diz. Sistemas, eles caducam, sistemas, eles dão contas de um problema, mas não resolvem outros. Tá certo? Eles são como castelos de areia, eles podem não dar certo, eles podem não funcionar, mas os problemas permanecem sendo o mesmo. O que é o sentido da vida, o que é o certo, o que é o errado, o que é o valor. Todos esses problemas atravessam, permanecem sempre os mesmos problemas. E curioso, você abre os Upanishads dos indianos, está lá o problema. Você abre o texto de Confúcio, está lá o problema. Você abre Sócrates, o Platão, vendo Sócrates trabalhar, está lá na boca de Sócrates os mesmos problemas. Curioso, você abre as Escrituras e o problema está ali. Os problemas estão ali.
As mesmas questões estão ali. Tem gente que abre Eclesiastes e diz que isso é um texto filosófico. E ainda acha que Eclesiastes é um livro pessimista. O livro mais otimista da Bíblia. Quer ter bom ânimo, lê Eclesiastes. Achou ruim? Lê a Jó. Então, Hartman ele faz a diferença. Existem pensadores de sistema e pensadores de problema. Os pensadores de sistema estão preocupados com sistemas. Sistemas, eles vão resolver problemas, mas não são filosofia. Você não pode chamar de filosofia. É a resposta que um filósofo deu a um problema. A filosofia ela está centrada no problema, no desenvolvimento do problema, no conhecimento do problema. O problema está dado. Você encontrou um problema filosófico. Pronto, você está lidando com filosofia. Você apresentou uma resposta para esse problema. Isso é sua resposta, não põe a culpa na filosofia. Isso é você que está respondendo, você está dando uma solução para o problema. Então, há que se distinguir sistema filosófico de problema filosófico. E aqui o que eu quero que você mais tenha em mente? Que se você quer identificar a filosofia, não procure ela nos sistemas, procure ela nos problemas. E aí você vai encontrar filosofia nos Upanishads, vai encontrar filosofia entre os filósofos indianos, ou os religiosos indianos, você vai encontrar filosofia também nas Escrituras. Mas se você reduzir filosofia ao sistema, aí sim, você só vai encontrar filosofia em alguns cantos, em alguns lugares. Isso nos leva ao terceiro ponto, que é o texto filosófico. Ora, o que seria então um texto filosófico? Segundo Dominique Folscheid e Jean-Jacques Wunenburger, os textos filosóficos são, em primeiro lugar, os dos filósofos consagrados como tais. Então, veja que a definição que ele oferece é restrita. Eu não vou adotar essa definição, pelo contrário, vou mostrar para vocês que não é isso. Quando você diz que um texto filosófico é sempre um texto escrito por um filósofo, então você está dizendo que o texto depende da natureza daquele que produz o texto. Ele em si não se constitui como filosófico. Então, é uma maneira arbitrária. O que torna um texto filosófico? Ser da autoria de um filósofo. E ele está dizendo isso por quê? Porque é muito difícil você determinar o que é um texto filosófico. Você vai encontrar Parmênides escrevendo um poema da natureza e aquilo é considerado um texto filosófico, é um poema. Você vai encontrar os diálogos de Platão, não são tratados sistemáticos, conceituais, é um diálogo, é uma conversa, é uma narrativa. Você vai encontrar Nietzsche escrevendo Assim Falou Zaratustra, um romance, e aquilo é um tratado de filosofia. Você vai encontrar aforismas, você vai encontrar pensamentos, entende? Você vai encontrar filosofia em novelas, você vai encontrar filosofia em diversos gêneros literários, da poesia até a literatura sapiencial, que não precisa ser necessariamente bíblica, e que você vai encontrar ali filosofia. Mas o que caracterizaria o texto como filosófico? Se quem está produzindo, não importa o gênero, seja filósofo. Isso é uma definição arbitrária. Isso é uma definição arbitrária. Ora, existe um texto filosófico? Existe um texto que possa dizer puramente filosófico? Isso nos leva ao problema. Que problema é esse? Os textos filosóficos, eles dizem, parágrafo 16, são facilmente identificáveis pelo seguinte critério: neles a forma está inteiramente submetida à mensagem a comunicar. A própria mensagem sendo inteiramente redutível a um pensamento conduzido de forma racional, que se move exclusivamente no universo conceitual. Preste atenção. Não obstante, existem numerosos textos que não são propriamente de filosofia, mas que podem ser objeto de uma leitura filosófica. Então, o que ele está dizendo? Textos filosóficos são todos aqueles que são escritos por filósofos, profissionais. Mas a filosofia pode usar outros textos que não são textos filosóficos como objeto de filosofia. Então, nesse sentido, um filósofo vai produzir um texto, qualquer que seja, de qualquer gênero, e aí esse texto vai ser filosófico. Mas se ele pegar um texto da Bíblia, como por exemplo Eclesiastes, ali já não é um texto filosófico. Mas eu posso fazer uma leitura filosófica de Eclesiastes.
É exatamente esse ponto que eu queria colocar em xeque para que a gente possa amanhã compreender o que a gente vai fazer com Tiago. A pergunta é a seguinte: é possível ler a Bíblia como um texto filosófico? Em primeiro lugar, claro que sim. Claro que sim. Você vai encontrar Tomás de Aquino fazendo uma leitura de Jó, e é uma leitura filosófica. Você vai abrir Thomas Hobbes e vai ler o Leviatã. Quem passou pelo direito aí, estudou teoria geral do Estado, estudou os contratualistas, etc. Você, quando entra na faculdade de Direito, você só lê a primeira metade do Leviatã, que é teoria do Estado. Mas a outra metade é exegese bíblica. Você já leu a outra metade? Então, se você tem um Leviatã na sua casa, cuidado, o livro. Da metade para frente, você vai encontrar ali um filósofo trabalhando interpretação de texto bíblico o tempo todo. O tempo todo. Você vai encontrar filósofos contemporâneos trabalhando o texto. Agamben, por exemplo, tem um comentário de Romanos. Você vai analisar, por exemplo, filósofos que vão pegar textos da Escritura e vão trabalhar como Máximo Catiari fez com o conceito de catecon, que foi trabalhado hoje aqui, de 2 Tessalonicenses, o homem de iniquidade, que é o poder que freia. Tem um tratado só para trabalhar o catecon. Heidegger escreveu um comentário de 2 Tessalonicenses. Filósofos estão lendo a Bíblia, mas estão lendo a Bíblia como um objeto que pode ser lido filosoficamente, ou seja, eles não têm um compromisso de encarar esse texto como um texto filosófico, mas a leitura que eles oferecem desse texto é uma leitura filosófica. Então, é dessa maneira que boa parte da Escritura é encarada por filósofos. Filósofos acabam lendo a Bíblia porque, de alguma forma, usam filosoficamente a Bíblia. Meu desafio para amanhã com vocês é refletir sobre outra coisa bem diferente, que é o uso bíblico da filosofia. Em vez de usar filosoficamente a Bíblia, eu queria desafiar você amanhã a ver a Bíblia, a própria Bíblia, usando biblicamente a filosofia. E para isso a gente precisa trabalhar algumas coisas. A Bíblia, claro, pode ser lida filosoficamente. Eu posso, como um filósofo, ler a Bíblia, que não seria um texto de filosofia, ler filosoficamente a Bíblia. Mas a minha pergunta, que precisa ser respondida e só pode ser respondida amanhã, é se isso procede. E se a Bíblia também trabalhar com gênero filosófico? E se o texto bíblico pudesse ser também filosófico? Como a gente poderia provar que o texto bíblico é um texto de filosofia? E sendo um texto de filosofia, isso significa que não interessa a leitura que o sujeito fez da filosofia. Eu não quero saber o que Heidegger pensa filosoficamente da Bíblia. Eu quero saber o que a Bíblia, ela mesma, filosoficamente oferece sobre a vida. Entendeu a diferença? Eu não quero a leitura que um filósofo fez da Bíblia. Eu quero é saber se a Bíblia oferece ela mesma uma leitura biblicamente filosófica do mundo. Percebeu a diferença? Se você quer entender um pouco mais sobre isso, aguarde as cenas dos próximos capítulos. Perdoe-me pelo atraso, espero que o Leviatã não nos pegue no meio do caminho.